O Gabinete de Segurança Institucional do Lula sabia dos atos de 8 de janeiro, 2 dias antes deles terem acontecido. O cerco tá apertando para os petistas e eu vou explicar para você no vídeo, mas já sabe, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para receber as notificações. Antes de mais nada, o hacker Walter Delgatti, aquele da Vaza Jato, que tá depondo na CPI, ele estava em depoimento e resolveu confrontar Sérgio Moro. Durante a indagação, ele perdeu completamente o controle e disse que o senador é um criminoso que perseguiu o Lula. E a gente vê aí qual é a verdadeira origem do hacker. Dá uma olhada no vídeo. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz, cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo um crime de calúnia. Aí, como você pode ver, o Sérgio Moro cumpriu o papel dele de inquirir o hacker. E todo mundo tá tentando jogar o hacker no colo do bolsonarismo, porque ele trabalhou em tese para Carla Zambelli, enfim, todo aquele diagnóstico. Só que o hacker, ele teve contato direto com a Manuela Dávila, aquela do PCdoB, por 9 dias. E dá uma olhadinha no histórico dele. Ele é petista, pediu voto pro Lula, o advogado também é petista, e a biografia do Lula reverteu o dinheiro da venda dos livros pro próprio hacker. Então dá uma olhada, quem tem ligação com esse hacker? E aí, a quem interessa o depoimento do hacker? A quem interessa colar ele no adversário? A gente vê que a construção do hacker é muito similar à construção que eles tentam fazer dos atos de 8 de janeiro. Ou seja, muito parecida, para e passo com a mesma forma. Eles criam um vilão, eles alimentam o vilão e dizem que o vilão é o inimigo. Porque se manteve contato com a Manuela Dávila, contratou um advogado petista, pediu voto pro Lula e a própria venda da biografia do Lula reverteu dinheiro pro hacker, quem que mantém o hacker? O Bolsonaro? É óbvio que não, é o Lula. A porcaria do hacker tá na conta do Lula. E aí quando você para analisar, ele sendo inquirido pelo Sérgio Moro que era juiz, ou seja, um inquiridor profissional, sabe inquirir a testemunha, sabe inquirir a pessoa, colocou o cara acuado, o que ele fez? Numa cena de filme hollywoodiana, o melhor estilo Suits, enquadrou o hacker, que se descontrolou e deu as caras de quem efetivamente ele é. Defendeu o Lula e atacou o Sérgio Moro. Fica cada vez mais claro o dedo, a digital petista por trás disso tudo. E aí, na mesma seara do hacker, nós temos o GSI do Lula, que sabia do ataque de 8 de janeiro 2 dias antes. E as novas informações apontam que o Gonçalves Dias sabia e alertou os riscos de ataque à ABIN. E isso foi 2 dias antes do dia 8 de janeiro. Só que na CPMI ele afirmou que não sabia de nada. E ele ignorou categoricamente 11 alertas sobre a gravidade dos atos que se avizinhavam. O próprio Moraes acatou o pedido da PGR para incluir o Gonçalves Dias no inquérito de 8 de janeiro. O que evidencia que o Gonçalves Dias estava umbilicalmente ligado a todos aqueles atos. E aí eu quero convidar você para dar uma olhada no repórter da Reuters, em como ele construiu aquela imagem histórica. A cena clássica que chamou a atenção de todos aqui é aquela cena da porta, onde você fotografa o agressor. E ali nós verificamos 3 fases. Fase preparatória, fase da execução e fase da checagem da imagem. O agressor criminoso se posiciona, espera a sua preparação e depois executa a ação de ataque à porta. Depois ele volta para a imagem. Não me pareceu um ambiente de ameaças ou agressões. Pelo contrário, a imagem mostra um clima tranquilo e, de certa maneira, até colaborativo. Eles olham as imagens e me parece mais escolherem imagens, escolherem ângulos do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim, se tivessem determinado que se apagassem as imagens, aquela imagem que circulou o mundo para caracterizar o movimento golpista, o movimento de bolsonaristas, saiu da câmera de Vossa Senhoria, sim ou não? Sim. Então não faz sentido o argumento que Vossa Senhoria apresenta no âmbito desta CPI. Repito, eu defendo o direito de Vossa Senhoria a atuar profissionalmente. Essa garantia é uma garantia constitucional e por esse parlamentar vai ser defendida sempre. Mas a versão que Vossa Senhoria traz aqui, ela não combina com os fatos. Ela é desmentida pelos fatos, pelas evidências. Poderia até fazer aqui a sugestão de se periciar as imagens. Vossa Senhoria disse aqui que sofreu ameaças, que foi ameaçado, que foi constrangido. Mas, olhando para aquelas imagens, não é isso que a gente observa, não é isso que a gente enxerga. Jornalisticamente falando, qual o valor de um flagrante preparado? O valor? Qual o valor probatório, qual o valor histórico de um flagrante preparado? Não sei, Sinestro. Não sabe? Não sei. O valor? Nenhum. Nenhum valor. Mas foi isso que nós vimos naquela cena da porta.
Um flagrante preparado. Fica evidente que o repórter da Reuters sabia o que estava acontecendo, assim como o gabinete do GSI, e eles construíram aquelas imagens de agressão que rodaram o mundo. Ou seja, quem foi beneficiado com tudo isso, além da Reuters? O próprio Lula. Pois é, impressionante. O Lula é beneficiado, o Lula constrói tudo, mas ele ainda é vítima. Pô, ele acha que a gente está num país de otário, não é possível. E ele realmente acredita que ele está num país de otário, ele acredita que todo brasileiro é otário. Agora ele resolveu estatizar a Eletrobras. Foi criado aquele apagão e vamos às coincidências. A gente está num governo de coincidência. Dia 4 de agosto, o Lula assinou um decreto para o Brasil comprar a energia da Venezuela. Dia 14 de agosto, o presidente da Eletrobras renunciou. Tinha sido nomeado pelo Temer e reconduzido pelo Bolsonaro, ou seja, era um cara técnico. Dia 16/8, há um apagão nacional. A Janja culpa a privatização de 2022. A Janja que dorme com Lula sempre, não sei se de calça jeans ou de camisola. Mas no fim do dia, você vê esse emaranhado de coincidências e lembra da época da Dilma, que teve mais de 200 apagões e eles se esqueceram. Só que ele cria o contexto, compra energia da Venezuela, apagão no Brasil, e aí agora começa a falar em estatização da Eletrobras. Ou seja, vai querer uma nova estatal para ele saquear, igual ele faz com a Petrobras. É lamentável. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.